Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, toda a religião, praticamente todas as religiões do mundo falam sobre o inferno, falam sobre o juízo eterno, praticamente todas. Algumas usam esse termo no sentido de um lugar de purificação para a pessoa voltar de novo, que é o caso do espiritismo, né? No budismo é o samsara, né? Alguém já ouviu falar? Alguém já foi budista aqui? Ninguém nunca foi budista aqui? Rafael? Eu fui um pezinho. Foi o quê? Eu fui só um pezinho, era só as imagens no caso. Ah, é? Mas nunca aprofundou. Não. Irmãos, no budismo eles são dizimistas. Eles têm alguns critérios assim muito parecidos com o cristianismo, né? E para eles não é o inferno, é o samsara, né? Eu não vou falar sobre seitas heresias aqui, mas só para você ter uma ideia, né? No Islã, eles não falam do inferno propriamente dito, que as pessoas morrem, estão lá, num sono, e quando for ter o juízo eterno, aí uns vão arder no mármore do inferno, aí sim vão para esse lugar de tormento, e outros vão para o paraíso lá, e tem todo aquele lance das virgens, lá uma loucura lá, né? Que é uma coisa que eles fazem durante a vida, que é todo problema na área sexual que tem no islamismo. Porque todo lugar que um muçulmano invade, que o Islã invade, eles abusam das mulheres, abusam das crianças. É terrível, irmãos. É terrível o que eles fazem. Então, por isso que na fé deles, na eternidade, aquele que for mais devoto a Allah e a obedecer ao máximo os preceitos de Maomé, vai ter lá a virgem que, né, vai trocando e não acaba nunca, né? Porque eles têm, é muito forte a área sexual dentro do Islã, né? Então, Juliano, tem alguma religião que não fala do inferno? Por exemplo, não vai falar do inferno, da condenação eterna. Eu acho que os testemunhos de Jeová, eles falam que tem na Bíblia, mas não é da forma que a gente acredita, né? Jesus também tem na Bíblia. Exato. Então, né? Meio que empata, né? Eles não acreditam assim com condenação mesmo, né? Eles acreditam que essas pessoas vão desaparecer. Os adventistas são nisso também, viu? Eles acreditam que a pessoa só vai, né? Só Thanos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o juízo eterno. É um conceito bíblico. Irmãos, no Velho Testamento, o termo inferno, Sheol, né, ele é usado 68 vezes no hebraico, né? No Novo Testamento ele é 61 vezes usado, né? O termo Hades, né? Tártaro, né? Geena, né? Que tudo tem essa mesma definição. Jesus, ele fala demais sobre isso, né? Alguns teólogos, né, falam que Jesus fala mais do inferno do que da salvação, do que da vida eterna, e é fato mesmo isso. Jesus, ele fala mais do reino de Deus. São 42 vezes que Jesus fala do reino de Deus efetivamente, né? Mas ele fala muito mais sobre o inferno do que sobre a palavra salvação. Então isso é no mínimo interessante. Por que Jesus fala tanto sobre isso? Porque é uma preocupação. Ele não quer que o homem não foi criado para esse ambiente. É importante a gente entender. Irmãos, a gente está vivendo dias assim, onde a terra não está suportando mais, sabe? As coisas estão acontecendo. Israel mudou o governo. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Israel trocou o governo. Eu só vi que ia ter a troca. Eu estava desconfiado que o Netanyahu ia continuar, mas não, entrou um outro cara comunista com vertente árabe. Irmãos, isso aí vai dar errado. Primeira vez, né, Ju? Que um árabe e os judeus, eles concordam em alguma coisa junto para tirar
Tá, Yara, lá, 12 anos no governo. 12 anos no governo. Então essa troca, irmãos, reflete muito. Mudou o governo dos Estados Unidos, os países estão em extrema oposição a Israel. Só que em contrapartida, o mundo árabe, a liderança árabe, eles tiraram a consagração do domo da rocha, onde está a pedra que Abraão ia sacrificar Isaac. Quando eles tiraram essa consagração, o que vai acontecer? Israel a qualquer momento vai começar a construir o terceiro templo. A gente está vivendo os últimos dias, irmãos. O que isso tem a ver com o juízo eterno? Quem aqui deseja que os seus parentes e familiares sejam condenados eternamente? Primo, sabe aquele primo que você quase não vê? Tio, amigo, alguém aqui quer que esse povo vá para o inferno? Acho que não, né, irmão? Então o que significa a gente estudar o juízo eterno? Nós precisamos ter consciência desse ambiente, porque essas pessoas sem Cristo, sem uma decisão clara a respeito do Evangelho, sem uma conversão, essas pessoas vão ser condenadas eternamente, irmãos. Então, o Senhor não nos chama apenas para a salvação, Ele nos chama a proclamar a vida eterna, entendeu? Esse é o maior chamado nosso. Por isso que a salvação é a última coisa que vai acontecer com a gente, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Isso é o último episódio. A gente entrou no processo de salvação. Isso está acontecendo na nossa vida, porque a gente está no processo de conversão. A gente está abandonando algumas coisas, está mudando em algumas áreas. O nosso caráter está sendo tratado todos os dias. Então não adianta só a gente não gostar daquele tio, daquele primo. Esse cara em Cristo pode virar uma boa pessoa. Você acredita nisso, irmãos? Então, para o seu bem, para o bem da família, ganhe com Jesus. Fala amém. Amém. Né, irmãos? Né? A gente não se converte, a gente não vai ficando uma pessoa melhor, mais paciente, né? É para ser, né? A Susan que eu diga, né? É para ser assim. Isso é um processo do Evangelho, né? Ah, Juliano, todo mundo vai estar 100% quando Jesus voltar? É lógico que não, né, irmãos? Mas a gente está trabalhando para isso. Então ter uma consciência do juízo eterno, que esse ambiente existe, que Deus julgará os homens, Deus dará sentença, irmão, segundo o nosso, eu vou explicar isso melhor, segundo o nosso juízo, Deus dará sentença. Você entende isso? 1 Coríntios 6 fala isso, que nós julgaremos os mundos e os anjos caídos. Sim ou não? Sim. Não tem como fugir disso. A igreja para isso, irmão. O mundo que repudiou a Cristo, que humilhou a igreja, que perseguiu e matou a igreja, os demônios que oprimiram a igreja, que sempre estiveram tentando as nossas vidas, colocando o mundo contra nós, porque se não fossem os demônios, o mundo não seria contra nós. É uma ação maligna, sem sombra de dúvida. Você crê nisso? E nós julgaremos esses dois grupos de pessoas. Sim, de pessoas não, esses dois grupos, anjos e o mundo. Não é um sistema, não é uma cartilha, não é uma constituição. São pessoas que preferiram, amaram mais o mundo do que a Deus, e assim se fizeram inimigas de Deus. Não é o que a Bíblia nos ensina? Amém? Então esse ambiente existe. Alguém tem dúvida sobre o inferno, irmãos? Sabe, sobre esse lugar? Juliano, eu nunca vi nada na Bíblia sobre isso. Alguém tem dúvida sobre isso? Fala agora, porque daí eu vou entrar no texto, eu vou expandir um pouco mais, senão eu vou para o juízo eterno. Alguém quer alguma coisa sobre isso? Tudo tranquilo, irmãos? Amém? Que a gente acabou de participar do estudo de escatologia, a gente falou muito sobre isso, né? Então está um pouco fresco. Mas por que eu estou repassando isso com vocês? Porque esse fundamento tem que ser tão forte na nossa vida, irmãos, que quando a mentira vier, a verdade não vai ser abalada em nós. Amém? Daniel 12, vamos começar. Que pena, não abriu mesmo a minha Bíblia. Versículo 2.
Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem vai desprezar essas pessoas? Ou melhor, por que vergonha, irmãos? Quando que a gente passa vergonha? Quando a gente faz alguma coisa errada, não é? Então essas pessoas, as pessoas que ressuscitarão para a vergonha eterna e desprezo eterno, eles vão ter plena consciência que eles tiveram todas as condições. Irmãos, Maomé teve a oportunidade de se converter. O islamismo, essa religião, da forma que nós conhecemos hoje, tem um pouquinho mais de 500 anos, irmãos. Não é? Outro dia eu escutei um cara falando no YouTube que Maomé era antes de Cristo. Irmãos, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Esse homem teve a oportunidade de se converter a Cristo e não quis. E ele fez de tudo para que a fé dele reverberasse até os dias de hoje de uma forma maligna. Você entende isso? Imagine a vergonha, irmãos, não só de ter desprezado a Cristo, de não ter aceitado a Cristo, mas de ter levado tantas pessoas à condenação eterna. Porque é isso que vai acontecer com Buda naquele dia, com Hare Krishna, com tantos outros aí, irmãos, fundador do Testemunho de Jeová, dos Mormons, porque não apenas foram, mas conduziram pessoas ao juízo eterno. Isso é sério. Por isso que o ensino bíblico ele é tão importante e da mesma forma tão perigoso. Porque, irmãos, a pessoa com o texto bíblico, ele pegou confiança, as pessoas começam a confiar nele, começam a acreditar no que a pessoa está ensinando. Daqui a pouco ele começa com meias verdades e aí se perde. Alguém entende o que eu estou falando? Esse é o cuidado que eu tenho, irmãos. Por que tudo eu leio muito a Bíblia, leio, a gente lê, pega os textos, para vocês entenderem que comigo não tem meia verdade, está na Bíblia, é assim, e ponto final. Então a gente vê aqui a vergonha, o desprezo, irmãos. O desprezo é dos dois lados. Desprezaram a proclamação do Evangelho e serão desprezados por Deus. Irmãos, isso não é pesado de falar, mas é um fato. O juízo eterno vai colocar cada um no seu devido lugar. São pessoas que em vida não quiseram estar próximas de Deus, e pós-vida Deus não tem como ter elas com Ele, irmãos, porque elas decidiram isso em vida. Isso é um fato inegável e incontestável. Você entende isso? Irmãos, tudo será decisão. Ninguém, irmãos, vai ser condenado eternamente porque Deus é ruim. A pessoa escolheu isso em vida. Ela vai lutar com isso na eternidade, mas vai fazer o que, né? Isso é justiça também. Isso é a justiça, né? Negaram a salvação, né? O direito à vida eterna que lhes foi dado, né? Mateus 7, 22, 23. Certo? Mateus 7, vou ler do 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui eu não estou falando de reinar com Cristo, aqui eu estou falando de não entrar, que é muito diferente, né? É
Muito diferente. Tem gente que vai governar, vai exercer governo, vai reinar com Cristo. Tem gente que vai ser governado. Ponto. Isso é ponto definido. Agora eu estou falando de não entrar no reino de Deus. Um ambiente onde a pessoa haverá. Irmãos, o que é iniquidade? Egoísmo, pecado. Tudo aquilo que Deus não pode participar. Tudo aquilo que Deus não pode participar. Sim. A iniquidade também é o pecado que eu torno ele como não pecado. O pecado torna eu como não. Por exemplo, o que eu gosto de usar, o aborto é pecado? Todo mundo concorda? Se a lei dos homens atestar que o pecado, que o aborto é permitido, ele deixou de ser pecado? Quando isso acontece, se na nossa casa a gente pratica isso, porque a lei dos homens permite, isso deixou de ser pecado, se tornou uma iniquidade, porque eu estou tornando o pecado como não sendo mais pecado. Isso é iniquidade. Por exemplo, se eu trato a pornografia na minha vida como não pecado e continuo praticando ela, isso se torna uma iniquidade. O adultério. E aí o que acontece? Vira iniquidade. E a iniquidade vai trazer condenação. O divórcio é também? Depende da situação. Jesus coloca que o Novo Testamento, né, ele nos dá mais tranquilidade para isso, que se houve prática de imoralidade sexual. Eu gosto mais dessa versão, né? Algumas versões falam se houve o adultério, né? Então, eu gosto da imoralidade sexual porque ela é plena, porque Jesus fala que se um homem desejar uma mulher em pensamento, já adulterou com ela. Eu desejo você em pensamento, você nunca dormiu comigo, para você está tudo lindo, mas na minha mente lasciva, por exemplo, eu pequei com você, isso é adultério. Para você não, mas para mim é pecado. Vocês entendem isso? Dá para filtrar esse trem? Então, na minha mente ninguém entra, mas Deus vê. Por que a lasciva é um pecado de condenação? Porque se eu não tratar a minha mente, que fica alimentando, fica lá, né? Vem no culto, participa do pão e do suco de uva, nunca do corpo e do sangue, nunca tratou a lascívia, é o pecado na mente, é a prostituição na mente, é pornografia, tudo que está na mente, tudo que a minha mente fantasia na área sexual aqui, isso é lascívia, né? São áreas de moralidade sexual. Aí o que acontece? A pessoa não se contenta aqui, ela vai ver. Se a mulher pegar isso e ela quiser divorciar do marido, ela pode ou não? Sim. É barulhento, né, irmãos? Porque já houve uma prática de imoralidade sexual. Se o marido pega a esposa vendo pornografia, você pode falar, Juliano, não acontece com mulher. Não, vocês nem imaginam, viu? O negócio é muito barulhento. E aí, a prática da imoralidade sexual, para Cristo, na Bíblia, já é um ato de adultério. Traiu, houve uma traição. Jesus quer o conserto sempre. Sempre. Ele quer que o lado que ofendeu se arrependa e deixe o pecado, porque isso é arrependimento. Arrependimento é pedir perdão e continuar pecando. Ah, mas eu pedi perdão. Não, o arrependimento é deixar o pecado, né? Por isso que a Bíblia fala do fruto de arrependimento. Qual que é o fruto? É aquele que eu pedi perdão e nunca mais faço aquilo. E o outro lado que foi ofendido, Cristo quer que perdoe. Ah, mas eu perdoo, mas não consigo caminhar junto. Posso divorciar? Pode. Entendeu? Se não houve imoralidade sexual em nenhum nível e houve o divórcio, qualquer um dos dois que casar cometeu adultério, e quem casar com eles também. Barulhento isso, né, irmãos? É muito barulhento. Então isso é mais abrangente. Juliano, mas aconteceu isso antes de eu me converter. Agora que eu sei, Deus não levando o tempo de ignorância, diz a todos os homens, arrependam-se. Entendeu? Então quando eu não tinha esse conhecimento, Deus até passa um pano, mas ouviu, já era. Então iniquidade é isso, irmãos, né? É aquele pecado que a gente... Ele é pecado, a Bíblia diz que é errado, que não pode, que isso
que o meu pecado ele me afasta de Deus. Isso é fato. E eu começo a tratar aquilo como não sendo pecado, mas olha, né? Não é bem assim também. Deus é amor. Deus é amor. Mas é uma coisa que eu sempre falo, irmãos. Deus ama todos que serão condenados. O ponto que aqueles que foram condenados, que serão condenados, nunca amaram Deus a ponto de abandonar o pecado. É tudo questão de amor. Verdadeiramente, né? Deus ama. E a pessoa ama para querer mudar de vida? João fala isso, né? Se amarmos verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Então tem coisa que, irmãos, a própria frase condena a pessoa, né? Sabe o que vai condenar as pessoas? O próprio amor, no fim das contas. E é barulhento isso, né, irmãos? Tanto o zelo dele como a falta dele. Mateus 11:20. Posso falar? 11:20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades de onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha, irmãos, então imagine, Deus opera, Deus faz milagres, Deus começa a restaurar, a transformar. Jesus caminhou nessas cidades operando, a maior parte dos milagres dele foram nessa região, irmãos. E sabe o que aconteceu? Eles não se converteram. Por isso que Jesus fala para Tomé: felizes aqueles que não viram, mas creram. Porque às vezes, irmãos, eu nunca tive lá, mas se a gente for para a África, nos eventos que acontecem lá, irmãos, é tanto sinal e prodígio naquela nação, por parte de Deus, tanta cura, tanta coisa absurda. Se você estudar sobre T.L. Osborne, que é da nossa época, é contemporâneo, irmãos, eu amo os livros, sabe? T.L. Osborne foi poderoso em Deus, assim, crescimento de membro, sabe? Cada relato maravilhoso na vida de T.L. Osborne, irmãos, e aquela nação não se converte. Não é complicado isso, irmãos? É muito complicado. O Brasil é uma nação que tem pouca manifestação de poder assim na área de cura. Vocês já perceberam isso? Não tem que né? Irmãos, isso para nós na verdade é interessante. É interessante. Deus vai nos banhar com curas, com sinais. Deus tem curado pessoas, tem restaurado de forma pontual, tem protegido. Mas a gente não é uma nação onde teve aquele sabe? Igual a Rua Azul, a gente nunca viveu um epicentro de avivamento na nação brasileira. Só que nós não vimos e temos crido, irmãos. É lógico que falta mais base bíblica, porque o estudo bíblico trata com o caráter. Essa é uma falha do Brasil. Mas eu creio que Deus tem levantado homens na nossa geração como uma correção nessa falha. Eu tenho convicção disso, irmãos, que isso tem sido restaurado no Brasil, sabe? Tem sido restaurado, não, isso tem sido feito. Nunca foi feito isso no Brasil, sabe? Esse alinhamento fundamentado, exato, bem colocado, né? Então a gente tem que entender isso. E essas nações, essas cidades que viram tudo isso,
haverá muito rigor para o juízo eterno. Amém? Mateus 12, mais um golinho aí para frente, ó. 41 ou 45. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Olha só, irmãos, aqui ele fala de arrependimento, né? Então, a palavra, a proclamação de Deus, ela vem para gerar um arrependimento. O que Deus faz com a gente? A gente ouve a proclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, se converte, né? Porque, irmãos, Jesus, ele não vem para encher a nossa vida, ele vem para nos limpar. E aí, como que a gente se enche? A gente tem que buscar o Espírito Santo. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia. Tem coisa que é responsabilidade nossa. Você entende isso, irmão? A vida diária de oração. Por que é importante que eu bato tanto na tecla de orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, irmãos? Porque às vezes a gente é limpo e continua vazio. O que acontece, irmãos? Palavras de Jesus, não é? Então o que acontece isso, irmãos? Isso que Jesus está ensinando aqui é muito sério. A pessoa é liberta, não tem mais nenhum capeta nela. Aí aquele que estava nele, na pessoa, sai, né? Anda por lugares áridos. Aí ele lembra: puxa, eu tinha uma casa. Olha só, irmãos, olha essa cena. Aí ele volta, ele vê a casa limpa, vazia. Ele fala: ó, eu vou buscar a galerinha do mal para vir aqui comigo. Mais 7, ou seja, saiu um. Na próxima vez vai ter 8, irmãos. E diz que o estado da pessoa vai ser pior do que a primeira. Essa tradução da Trinitariana é muito legal. Glória a Deus que não abriu a outra da NVI, porque ela fala assim: os atos dessa pessoa. Irmãos, talvez você nunca tenha ouvido disso, mas você já ouviu alguma história, alguma coisa assim sobre uma pessoa vem, batiza, começa a vir na igreja e, irmãos, não melhora, parece que só piora. Alguém já sabe do que eu estou falando aqui? Já ouviu algum relato assim? Comigo. Comigo. O que acontece? Essa posição meio para lá e meio para cá é mais ou menos o que Jesus está ensinando aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Para que os nossos atos em Cristo não sejam pior do que sem Cristo. Deu para entender isso? Porque a proclamação do Evangelho tem que gerar arrependimento em nós. Amém? Tudo tranquilo até aqui, irmãos? Então aqui quando a gente lê aqui ele falando sobre o arrependimento, essa geração má, irmãos, o ponto da vida cristã é o arrependimento, sabe? Por isso que ler a Bíblia é tão importante, porque a gente tem a quinta-feira junto, a gente tem 2 cultos na igreja.
ponto. Domingo e quinta. A gente está orando aí para um trabalho aí que a gente está pensando em fazer, uma coisa diferente, mas culto efetivo é quinta e domingo. Só que é muito pouco tempo junto. Então, todos os outros 5 dias da semana, se não tiver leitura da Bíblia e uma vida de oração, você não põe em prática o que você estudou na quinta ou o que você ouviu no domingo. Entendeu? Que a leitura da Bíblia, eu vou ler coisas na Bíblia que eu falo, puxa, eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar nisso, e a gente vai se esforçar durante a semana. Amém? Mateus 25, do 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando os fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para quem? Diabos. Por isso que eu falo que o inferno, o lago de fogo não foi feito para o ser humano, irmãos. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? E esse é o texto que eu uso de base. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavras de Jesus. Amém? Por que a gente leva comida para os moradores de rua, para as pessoas carentes, dá roupa para eles? Porque, irmãos, quando a gente faz para uma dessas pessoas, a gente está fazendo para Jesus. Você entende isso, irmão? Não é? Ficou mais fácil, não ficou? Ficou, né? Fala para a pessoa que está do seu lado: agora eu entendi tudo. Fala para ela, crente. Fala para ela, para o outro agora: entendi tudo. Amém? Então, isso não é um vocátil, não é um chamado de Deus. Isso é questão de ser, no mínimo, inteligente, né, irmãos? Então, por que eu faço isso há mais de 20 anos? Porque eu vi na Bíblia e falei: eu tenho que fazer, né? Então, né, Deus me chamou. Irmãos, quando eu escuto os crentes falar para mim: ah, mas Deus te chamou para isso, e a gente não, né? Esse é o seu chamado. Ai, meu Deus do céu, isso vai ser tão perigoso naquele dia. Agora, lógico, tem pessoas que sustentam isso, irmãos, dão as condições da gente ir, eles estão fazendo isso junto com a gente. Amém? Isso é incontestável, né? Até um ímpio está fazendo isso com a gente. E olha, né? Aí essa pessoa, não dá nem para a gente falar: ih, vai ser condenado ou vai ser salvo? Irmãos, é mais fácil um crente que não faz ser condenado do que um ímpio que faz. Dá para entender isso? Muita surpresa no dia. Vai ter surpresa, né?
Estou quase terminando aqui, irmãos. João 5. Eu quero dar a base para vocês. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então há uma ressurreição para a condenação. Romanos 2. Quatro e 5. Romanos 2, 4 e 5. Eu vou lendo, tá? Ou desprezará tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha, irmãos, a carta aos Romanos, meu Deus do céu, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Barulhento isso aqui, não é, irmãos? Barulhento. 2 Pedro, oh meu Deus, volta aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta de Pedro 3, 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não há como negar o juízo de Deus que virá sobre os homens. Não há, isso é incontestável, amém, irmãos? E para a gente terminar, Apocalipse, só para não dormir à noite, hein? Tem uma tia que falava que não pode ler Apocalipse à noite. Minha avó não falava. Ler Apocalipse à noite tem coisa ruim. Apocalipse aqui? 20, do 11 ao 14. Apocalipse 20, do 11 ao 14 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, tudo está sendo anotado. As crônicas de Deus, né? Deus tem as suas crônicas, por isso que tem o livro de Esther, né? Assuero não tinha as crônicas, de vez em quando ele pegava para ler lá e se lembrou de Mardoqueu. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso é incontestável. Não vou entrar no mérito da questão da morte e do inferno. Esses dois espíritos serão condenados, porque a morte é um espírito e o inferno também. Tá? Só para você pensar um pouquinho nisso, quem sabe numa outra oportunidade a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Mas o lago de fogo é onde Deus condenará os homens ímpios por toda a eternidade.
Qual que foi a frase que você mostrou para mim sábado lá, Márcio? Você lembra? Que não falar do juízo eterno não livra os homens dele, que o chileno postou, não foi? Alguma coisa assim, né? Uma frase que o Vergara postou. Uma coisa assim, que não falar do juízo eterno não livrará os homens do juízo eterno, né? Então, Juliana, eu tenho que falar, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para proclamar o evangelho do reino de Deus. Irmãos, o reino que nós estamos vivendo não é o reino de Deus. Não brigue por causa de homens. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não briguem. O pastor Luiz Hermínio que fala, Deus não é de direita nem de esquerda, Deus é do alto, né, irmãos? Isso que a gente tem que entender. Outro dia eu estava conversando com o Anselmo, ele mesmo comentou que muitos de direita são terríveis, né? Cometem crimes terríveis, né? Juliana, então eu não vou ser de direita. Não... Irmãos, a gente tem que ser bíblico. Para mim esse é o ponto. Entendeu? Isso é lógico que o comunismo é extremamente antibíblico. Isso é algo definido. Agora, Juliana, você é de direita? Não, eu quero ser um homem bíblico, um homem de Deus. Quero que você, mulher, seja uma mulher bíblica, uma mulher de Deus. Isso faz separação. Não tem coisa que eu não concordo. Por exemplo, eu não vou tirar porte de arma. Porque, irmãos, uma arma de fogo só tem uma finalidade, que não é fazer churrasco, ainda que ela seja de fogo no nome. Alguém entende o que eu estou falando, irmão? Até porque de vez em quando, se eu tivesse uma, eu acho que eu ia usar. Carne de fogo? Rouba a carne e faz o churrasco, né? Então a gente tem que entender, né? Saber separar as coisas, né? Agora também, não é porque aprova isso que eu vou ser totalmente contra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas em base de tudo nós temos que ter a Bíblia. Esse é o ponto, irmãos. Por isso que eu não brigo. Agora, como eu já tive fora do Brasil, irmãos, em particular eu tive em Cuba 2 vezes. Então eu falo com propriedade para você o que o comunismo é, o que ele faz. Irmãos, aqui está vizinho da gente. Barato para ir, irmão. Você pega um hotel 3 estrelas lá, irmão, você vai nas praias de Havana, são lindas, sabe, um dos turismos em praias paradisíacas da América Central ali, um dos lugares mais lindos que tem no mundo e muito barato. Vai lá, irmão, faz em 10 vezes, você vai ver o que eu estou falando. Aí você sabe se você vai querer o comunismo ou não. Para mim isso é simples. Entendeu? Um país onde não pode se proclamar o evangelho, isso é inadmissível. Juliana, a gente vai lutar com isso. A gente vai lutar com isso na grande tribulação. Agora, quem aceita isso hoje, irmãos, não consegue ser cristão lá. Entendeu? Eu nunca vou me filiar a partido político nenhum, muito menos a um comunista. Entendeu? Esse é um ponto. Por isso que eu sou muito delicado com isso. Tenho o meu ponto de vista, tenho o meu ponto de vista político, sou cuidadoso, mas uma coisa eu garanto para vocês: eu não vou usar o microfone dessa igreja para ficar conduzindo pessoas para votar em A e B. Eu acho que isso é uma decisão sua. Se você vier conversar comigo em particular, eu não vou ter problema de falar meu ponto de vista, mas eu vou ser muito cuidadoso. O ano que vem tem eleições, né? Então, hoje eu estou preparando o coração de vocês. Seja atento, né? Vejam, não assista só a Globo. Eu acho que daí já dá para entender, né, irmãos? Assista mais um pouco, né? Sai um pouco do que, sabe? Vê outras fontes de informação, entendeu? Seja mais aberto às informações também. Mas acima de tudo, ora, né, irmãos? Tem coisa assim que é, né? Amém, irmãos? Então, nós não estamos aqui para brigar pelo reino dos homens. A proclamação que nós temos que fazer é do reino de Deus. Entendeu?
E é isso que vai definir no final do dia quem vai entrar ou não. Amém, irmãos? O reino de Deus não é comida Nem bebida. é justiça e paz. Justiça e paz e alegria no Espírito. Então, é simples, né? Amém? Eu vou encerrar aqui o estudo, né? Quem for assistir, em nome de Jesus, que Deus abençoe muito. Irmãos, a gente